perguntar alguém? Tá entrando, calma. Entrando. Vamos esperar mais um pouquinho que aí a gente começa. Uhum. Dando boa noite pra todos. Ai, eu não vou ter sossego com a minha perna. Não tem problema. Tô de boa, super tranquila. Super à vontade, né? É uma coisa assim pra gente ficar bem, ficar à vontade, ficar feliz. Então não tem que ficar toda aprumadinha. É isso, amor. Podemos, então? Pode ir começando. Então, gente, boa noite a todos vocês, né? Tô tão feliz de estar aqui de novo pra gente compartilhar esse momento tão gostoso, esse momento nosso. E quero dizer que a primeira live, né, que nós fizemos há 15 dias atrás, nossa, teve um resultado tão positivo que nem eu esperava impactar tantas pessoas como, né, foi impactado. E que retorno super legal, tantas mães que, assim, desse Brasil enorme que, né, que eu nem sabia da existência, né, que começaram a me seguir, mães especiais e outros profissionais dessa área, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Poxa, foi muito bacana, eu fiquei muito feliz de ter esse retorno, né, foi muito gratificante. Então, hoje a gente vai começar, antes da gente entrar no nosso assunto da rotina, eu queria dar um retorno para vocês, porque na nossa live passada, a gente estava conversando sobre os desafios, né, sobre frustração, sobre a descoberta de uma maternidade especial. E aí eu falei para vocês lá, né, os que tiveram presente, desculpa eu estar repetindo, porque às vezes pode ter alguém aí que está chegando agora e que não viu, então só para estar dando essa pincelada, essa atualizada. Então na live passada eu comentei que quando o Bruninho, né, um dos episódios dele no hospital, que teve uma intercorrência feia, e eu pedi para que ele vivesse e prometi a ele que se ele vivesse, quando ele completasse 1 aninho, ele ia ganhar uma festa muito linda, com muito amor, né? E que ele ia comer muito brigadeiro. E aí a live acabou e eu não contei, né? Se teve a festa, se teve o brigadeiro, se não teve, o que aconteceu? Então, claro que teve uma festa imensa dos 101 Dálmatas. Foi uma festa linda, organizada com muito amor, muito carinho, né, meu e de todos os meus familiares, assim, em especial da Pete, minha tia. Uma tremenda dor de barriga, mas a dor de barriga foi apenas um detalhe. O que importa foi a festa e toda, né, e toda a nossa alegria de estarmos ali comemorando o 1º aninho de vida do Bruno, e depois desses nós vieram vários, já comemoramos 23 aninhos. E aí eu tomei a liberdade de trazer, né, para partilhar aqui com vocês, nesse nosso momento íntimo, algumas fotinhas do Bruno, né, dele pequenininho, dele nascido lá no hospital. E como a gente falou, né, do nascimento, eu achei bacana trazer isso hoje e estar dividindo com vocês. Bem, vou pedir a Lia para estar me falando se está dando para ver legal, porque daqui eu não tenho muita noção. Tá dando, Flor? Aqui é ele na incubadora. E aqui foi o dia que ele teve alta, foi a primeira roupinha que ele vestiu lá no hospital, na Santa Casa, né? Que foi o hospital que ele nasceu. Então aqui ele muito pequenininho, olha. E aqui ele já podia vestir roupinha. E aí agora a gente vai ver do aniversário aqui, pra gente poder começar, né? Dar início no nosso tema de hoje. Olha, gente. Olha que festa mais linda. Aqui são os bisavós paternos dele, tá? Aqui é ele com a tia Pete. Olha só, a tia Pete pagando mico, King Kong, tudo junto, vestido de palhaço no aniversário com todo o amor. Aqui nós vamos ter também as crianças na hora do parabéns, as crianças que não são mais crianças, né? Tem ali a minha sobrinha aqui, o Pedro, o Felipe, minha bisavó, e todos cantando parabéns pro Bruninho. Então eu queria partilhar com vocês essas fotos que eu acho muito importante, muito bacana, né? Desse momento em família, né? De comemorar a vida, comemorar sempre é muito bom, né?
Então, agora a gente já deu essa pincelada, podemos entrar no tema de hoje, que é sobre a rotina. Gente, hoje eu tô super à vontade, a gente tá gravando em outro lugar, no quarto da minha sobrinha, com as perninhas dobradas aqui, nesse ambiente mais gostoso, cheio de amor impossível. E hoje eu vou ter que usar mais o caderninho, porque vai ter uns nomes aqui que eu vou ter que estar lendo, tá? Então, para começar, rotina. O que é rotina, né? Eu fui buscar lá no dicionário o sentido mesmo da rotina, e o sentido figurado é o seguinte: hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente. Então, assim, fazer do mesmo modo, mecanicamente. Eu tenho meio que um problema com isso, sabe? De fazer as coisas assim, sempre, todo dia, tudo igual. Então, o que eu quero levantar aqui com vocês, assim, o que eu vou falar não é verdade absoluta para ninguém, não quero que seja, é o que eu acredito, tá? É o que é o meu conceito de vida, tá, gente? E não quero dizer porque eu penso assim, que eu quero que vocês pensem, que eu acho que todo mundo tem que pensar dessa forma, tá? Eu tô aqui expondo os meus pensamentos, os meus sentimentos. Os que concordarem, beleza. Os que não concordarem, tô aqui também super, hiper, mega aberta para estar ouvindo a opinião de cada um, né? Porque afinal nós somos seres humanos individuais, em pensamentos, em sentimentos, em tudo, né? Então aqui o que eu vou passar é o que eu, Dani, penso sobre isso, né? Então, a rotina. Ai, gente, hoje vai ser um vai e vem de óculos, mas no fim dá tudo certo. Existe uma rotina única? Ou a rotina ela está sempre sendo adaptada ao momento? A gente está sempre recriando. Bem, a minha vida... Vocês me desculpem. Perdão. A minha vida ela é dividida em várias fases. Então, em todas essas fases, eu tive que adaptar uma rotina diferente. Eu não consigo viver hoje a mesma rotina de 20 anos atrás, de quando eu era casada, de quando a minha história era uma história diferente. Então, em cada processo, em cada etapa, em cada evolução, a minha rotina ela vai sendo adaptada, né? Então, como tudo começou? Para criar uma rotina com uma criança especial. Quando me dei conta, né, das deficiências, das limitações do Bruno e que eu fui buscar ajuda com profissionais, eu tive que me organizar para poder administrar um filho de 5 anos, que na época o Pedro tinha 5 anos, né, quando o Bruno nasceu. Eu tive que saber administrar esse processo de mãe do Pedro, eu tive que saber administrar o processo de dona de casa, de esposa, e de uma mãe de uma criança especial que tinha várias terapias durante a semana. E para você conseguir encaixar isso, né, assim, um menino de 5 anos requer atenção, tá na escola com alfabetização, e o Bruno tinha que ir para físio, para fono e para ecoterapia. Gente, era muito difícil, sabe? Olha, não é fácil. Eu tenho que, assim, eu sou uma pessoa muito, mas, gente, não é pouco, tá? Mas não é nada pouco. Eu sou muito abençoada. E eu sou muito grata às pessoas ao meu redor, entendeu? Porque, assim, nessa descoberta, nesse novo mundo de mãe especial, de uma criança especial, né? Porque ser mãe já é um ato, assim, muito especial. Mas ter uma criança que te requer mais atenção, mais cuidado do que um outro que não tem essas limitações, é um pouco mais complicado. E fazer isso sozinho, é muito difícil fazer isso sozinho. Então, assim, Deus sempre foi tão misericordioso e tão generoso comigo que Ele sempre me mandou vários anjinhos de vários lugares, em todas as situações. Eu nunca me vi sozinha, eu nunca me senti sozinha, mas também tem um detalhe. Eu me permiti ser ajudada por outras pessoas. Eu me permiti falar, espera, eu não consigo sozinha. Eu consegui ver lá na frente que não ia ser bacana sozinha, porque eu ia parar no meio do caminho, exausta, frustrada e muito triste, né? Então,
eu aceitei essa ajuda, eu aceitei o amor dessas pessoas na minha vida, sabe? E isso foi muito importante. Eu sou muito grata à avó paterna do Bruno, a minha ex-sogra, assim, os primeiros anos de vida do Bruno, ela parou a vida dela e ela era minha motorista. Na época eu não dirigia, eu não sabia dirigir e não conseguia ter tempo para nada, entendeu? Era uma vida assim, cai um pouco nessa parte aqui mecânica, porque eu acordava e ligava minha tomadinha no 220 e quando eu via já estava de noite na hora de eu puxar minha tomadinha do 220. Então, nesse período da minha vida, eu ainda não sabia dirigir, eu ainda não tinha tido tempo para aprender. E a minha ex-sogra, ela sempre esteve ali comigo de segunda a sexta-feira, sabe? Levando para fisioterapia, levando para fono, levando para eco e me ajudando mesmo ali nesse passo a passo, sabe? A gente aprendendo juntas. E aí a gente foi começando a criar essa rotina. Ah, segunda-feira tal hora é isso, na terça tal hora é aquilo. E fomos começando, né, a viver essa rotina. E aí isso foi até uns 2 anos de vida do Bruno. Foi tranquilo de administrar porque a gente estava sempre em Juiz de Fora. A partir dos 2 aninhos de vida do Bruninho, foi quando eu comecei a viajar. Para quê? Para buscar conhecimento, para eu poder aprender a lidar com o Bruno, para eu aprender a chegar no mundo do Bruno, para eu saber sentá-lo de uma forma correta, para eu aprender. Eu sempre tive sede de aprender, eu sempre fui muito curiosa. Então eu queria entender por que uma fisioterapeuta pegava ele, né? Na época quem fez fisioterapeuta no Bruninho por muitos anos foi o Dr. Ayrton, que, nossa, eu sou muito grata ao Dr. Ayrton, e depois a Cláudia, e nós até nos tornamos grandes amigas, eu e a Cláudia. E eu queria entender o porquê que o Dr. Ayrton, a Cláudia, que eram os fisioterapeutas, manuseava ele daquela forma. Por que a fono enfiava um pauzinho na boca dele para tentar fazer ele aprender a sugar? E eu não tinha tempo de ficar perguntando isso no consultório. E também nem podia, né? Assim, porque ali não era, o foco não era a Daniela, e sim era o tratamento, o atendimento do Bruno. E aí, quando o Bruninho, entre uns 2, 3 aninhos, começou uma nova rotina. A rotina de viajar, de buscar conhecimento fora de Juiz de Fora. E o primeiro lugar que eu tive fora, né, foi em Bauru. Vou pedir licença que de novo vai, vem. Senão eu não consigo juntar nenhuma letrinha, gente. Então, o primeiro lugar que nós fomos em busca de atendimento para o Bruno, porque como eu disse lá na live passada, que o médico lá em Belo Horizonte, o abençoado, falou que ele era uma plantinha, né? Que ele ia ficar lá, deitadinho, fazendo nada, igual plantinha. E aí eu fui tentar descobrir o que era essa benção dessa plantinha, né? Porque eu não tinha a mínima ideia. E aí descobri que o meu filho, além da lesão da parte motora, ele havia tido uma lesão na parte auditiva, na parte visual, na parte cognitiva e na parte motora. Então, juntando todos esses déficits, todas essas deficiências, soma-se a plantinha lá do doutor. E aí eu falei, então, vamos tentar descobrir, né? Já que são várias deficiências, né? Um leque, vou escolher, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ou então a mamãe mandou escolher essa daqui, pra gente ver por onde iríamos começar. E nós começamos pela parte auditiva, né? Que aí eu fui apresentada, eu conheci esse trabalho em Bauru, que é o Saúde Auditiva do Centrinho. Ele atende na USP, em Bauru, que é o Cedalves. E lá no Cedalves foi muito legal. Eu fui a Bauru várias vezes com o Bruno. E lá em Bauru, assim, gente, o atendimento foi tudo gratuito, sabe? Um atendimento, sim, muito excelente, muito de primeiro mundo. O Bruno fez vários exames em Bauru. E aí a gente chegou a fazer o aparelhinho auditivo, só que o problema do Bruno, assim, eu vou falar a linguagem de mãe, tá, gente? A minha linguagem, ela nunca vai ser técnica, primeiro que eu não sei nenhum nome técnico, eu não sei nada.
Eu sei falar como mãe, tá? Que a historinha da mãe, que é diferente dos nomes da historinha dos médicos. Então, falando da historinha da mãe, o problema, tanto o auditivo quanto o visual do Bruno, não foi lesado os órgãos, entendeu? Os olhinhos do Bruno, ele é completamente perfeito e o ouvidinho dele também é. O problema é que o cérebro, ele recebe o estímulo, né? Pra gente poder ver, pra gente poder ouvir. E aí o cérebro, ele tem que mandar esse estímulo, né? Ou para visão, ou para audição. E nesse processo do cérebro tá reenviando esse estímulo, era que parava tudo, entendeu? Então não adiantava muito colocar um óculos, colocar um aparelho, porque o problema não era aí, era a comunicação do cérebro com esses órgãos. E aí, nesse processo de estar buscando conhecimento, de estar viajando, né, de estar conhecendo outros lugares, outras teorias, outras pessoas, eu fui aprendendo a lidar melhor com meu filho. E aí, gente, para criar rotina nessa época, foi assim, quase que impossível. Porque assim, cada mês eu tava num lugar diferente. Aí começou pelo centrinho, né, em Bauru. Aí depois eu vim conhecer uma associação muito legal, que eu até comentei na live passada, que foi da comunicação alternativa, que é através das pistas, né? E aí eu trouxe o nome deste lugar, que é lá em São Paulo, na Vila Mariana, o Grupo Brasil, de apoio ao surdo, cego e ao múltiplo deficiente sensorial. Esse Grupo Brasil, ele funciona na Vila Mariana, em São Paulo, e aí o Bruno se encaixava nessa parte da múltipla deficiência, né? Que abrangeu várias partes, né? A parte motora, cognitiva, visual e auditiva. E aí, lá nesse lugar, em São Paulo, nesse Grupo Brasil também, foi uma experiência riquíssima, gente, como eu aprendi. Mas vamos de experiências por experiência, senão eu vou acabar me atropelando. Então, em Bauru, quando a gente começou aí, era muito diferente da nossa realidade, né? A primeira vez que eu cheguei, a gente, pelo menos eu sou acostumada a viajar, quando eu viajo, eu me hospedo em hotel, né? E lá em Bauru não tem muitos hotéis, assim, tá, gente? Se tem alguém de Bauru me vendo, não sei hoje, tá? Mas há 22 anos atrás, as pessoas que iam em busca do atendimento no Cedalves, né, lá no centrinho, a gente ficava em casas que alugavam quartos, casas próximas a essa universidade, e aí a gente entrava numa rotina de uma porção de gente, de vários pais com crianças, da dona da casa, e era assim, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu aprendi muito, tive que aprender a conviver, a partilhar uma cozinha que não era a cozinha da minha casa com uma outra pessoa, mas sempre tudo muito organizado, tudo muito limpinho, tudo muito direitinho. Mas para mim, as primeiras vezes foi um desafio muito grande, assim, acordar de madrugada numa casa que não era a minha casa, que não era um hotel, e ir para a cozinha fazer uma mamadeira para o Bruno. Para mim isso era diferente, né? Mas depois passou a fazer parte da minha rotina, porque isso foram uns 2, 3 anos de idas e vindas a Bauru a cada 2 meses. E aí, por fim, eu já conhecia quase que todas as casas, sabia qual que era a top de linha, qual que era a intermediária. E conheci muita gente, muita mãe, muito pai, muita avó, e muitas histórias que eram menos tristes, mais difíceis, mais fáceis, e foi uma troca de experiência muito rica, essa rotina de casa em casa, né, e de estar partilhando isso com essas pessoas. E aí eu falava assim, nossa Deus, não posso reclamar, né, tem gente que tá aqui sozinha, tinha mãe que ia para lá sozinha, de ônibus, com criança, com cadeira de rodas e sem recursos nenhum, né? E nessa época dessas viagens eu tinha todo o apoio do meu ex-marido. Ele sempre foi muito parceiro meu em relação à busca desse conhecimento com o Bruno. Ele sempre foi muito presente, né? Enquanto estávamos juntos. E se ele não podia ir, ele sempre tentava oferecer o melhor para mim e para o Bruno quando ele não podia estar junto. Então, Bauru tem essas várias histórias, assim, que foram muito bacanas. E aí, né, nesse período também, descobrimos São Paulo, né, o Grupo Brasil,
que é numa casa, assim, muito bacana, gente. Eu até fiquei hospedada nessa casa. Fui com uma tia do meu ex-marido, que foi através dela que eu conheci essa fundação. E a gente tinha muita preocupação nessa questão da comunicação com o Bruno, até para estar criando uma rotina com ele, né? Para ele saber o que ia acontecer, o que era o banho, que estava chegando a hora de comer. Então, para criar essa rotina, tinha que haver uma comunicação com ele, porque senão, como que você faz uma rotina sem o outro entender que aquilo seria uma rotina? E aí, nesse período também, na Fundação Brasil, nossa, eu queria morar lá, gente, eu juro pra vocês, as salinhas, tudo bonitinho, tudo com pista, tudo sensorial, nossa, muito lindo. E em São Paulo também, eu tive a oportunidade de conhecer o Lar Amara, que é uma associação para a deficiência visual. Então, ali no estado de São Paulo, nessas indas e vindas, eu consegui abranger e buscar o conhecimento na parte auditiva em Bauru, na parte de fala, de comunicação, na parte cognitiva na Fundação Brasil, ali na Vila Mariana, em São Paulo, e na parte visual, gente, um lugar simplesmente maravilhoso. Quem é de São Paulo tiver a oportunidade de conhecer, né, tanto a Fundação Brasil como o Lar Amara. O Lar Amara, eu fiquei louca. Eu falei, nossa, eu quero um lugar desse pro meu filho. Gente, era tudo em contraste, tudo preto com branco, amarelo com azul, preto com vermelho. E aquilo estimulava as crianças. E o Bruno teve uma reação muito legal lá nesse lugar, sabe? Assim, olha, foi muito fantástico. E aí vamos continuar a viagem, né? Que ainda tem muito chão pra gente percorrer, muita terra e muito ar, né? Porque a gente ia de todas as formas. Passamos, né? Parte visual, parte auditiva, parte cognitiva com a comunicação e fomos buscar também a parte motora, que na época, ai gente, como a gente é inocente, né? Assim, e a gente é inocente e como medo, não é medo, como a ansiedade da gente muda, né? Eu lembro que quando o Bruno, ele era menorzinho, facinho, né, de pegar no colo, né, a gente vai carregando no colo e tal, tranquilo, mas eu tinha muita ansiedade pro Bruno andar. Eu era louca para ver meu filho, sabe? Quando eu ia na festinha de aniversário, via as crianças correndo, as crianças brincando e tal. E eu era louca para ele estar ali no meio daquele vucu-vucu, daquela confusão com as crianças. Nada, né? E aí, isso me gerava muita ansiedade. E nesse processo dessa ansiedade, de querer buscar a varinha de condão lá para pôr em pé, para andar, eu tive a oportunidade de ir para Brasília, pra Sara Kubitschek. Nossa, gente, outro lugar que eu queria morar, tá? Primeiro que Brasília, olha, se tiver alguém de Brasília aí, ó, Brasília é tudo de bom, tá? Muito legal. Você põe o pezinho na faixa de pedestre, para tudo, para o trânsito que a princesa vai atravessar. Muito legal. Uma outra cidade, uma outra realidade, uma outra cultura. E Brasília, eu tive a oportunidade de ficar uma semana com o Bruno. E essa foi a nossa primeira viagem sozinhos. Sozinhos e, como eu disse lá no início, que eu sou uma pessoa muito abençoada, Deus, ele trabalha muito na minha vida, assim, ele providencia tudo, sabe? Ele fala assim, acalma seu coração, confia em mim, que tudo vai dar certo. Basta você confiar, faz a sua parte, né? Adianta ficar sentado aqui de bonito esperando Deus fazer, que não vai fazer nada não. Eu faço a minha parte e ele me abençoa e as coisas funcionam. Pra mim, Daniela, tá, gente? Ó, eu, Daniela. E aí, a minha irmã tem uma amiga, uma grande amiga, a Vera, que os sogros dela moram em Brasília. Não conhecia nada em Brasília, gente, eu não tinha noção nenhuma de... Nossa, vou ficar num hotel, como que eu vou me locomover sozinha com o Bruno? Gente, não é que a sogra da Lita, a Vera, morava na quadra lá onde era o Sara Kubitschek. Eu ia a pé do apartamento dessa família que me recebeu assim, de portas abertas, da casa, da família, do coração. Eu fui tratada como uma filha na casa deles, né? Assim, nunca tinha visto na vida nenhum dos dois, né? Tanto o sogro como a sogra da Vera.
E eles me receberam com amor, com carinho, sabe? E à noite perguntava se eu queria ir lá fazer a mamadeira do Bruno. E me levaram para passear com o Bruninho no final de semana e foi muito bacana. E essa viagem, assim, ela me gerou várias ansiedades, porque era a primeira vez que eu ia andar com o Bruno de avião. O Bruno nunca tinha andado de avião e eu não sabia como que o Bruno ia se comportar dentro de um avião. E nós dois ali, né, na época o Bruninho já estava com 5 para 6 anos, não era tão pequenininho. E olha, eu tive todo o suporte da companhia aérea para embarcar, para desembarcar, para tudo. E eu sei que eu me virei super bem, mas eu me virei super bem porque, mais uma vez, eu me permiti receber a ajuda das pessoas, tá? Porque em momento nenhum eu me sinto autossuficiente. Eu não sou nada sem os meus anjos de guardas, sem a minha extensão da minha rede de ajudantes, entendeu? Eu não sou nada, eu não estaria nem sentada aqui falando com vocês se não fosse por eles, tá? Porque para eu estar aqui hoje sentada agora falando com vocês, a Pete tá na minha casa com o Bruno, cuidando dele para mim, dando jantinha, trocando a fraldinha dele, para eu estar aqui falando com vocês. Então a gente tem que valorizar muito o outro, a gente tem que valorizar muito o amor das outras pessoas, tá? A gente nunca pode achar que a gente é autossuficiente e muito menos que somos os donos da verdade, porque não somos. Todos temos os telhadinhos de vidro e todos precisamos um do outro, porque sozinho a gente não é nada, tá? Agora junto, ou a gente se torna forte pra caramba. Então vamos voltar lá a gente tá onde? Distrito Federal. Ficamos uma semana em Brasília. Gente, aquilo lá, assim, é coisa de primeiro mundo, aquele Sara Kubitschek. E detalhe, em nenhum desses lugares que eu fui, que eu recebi atendimento, que eu recebi conhecimento, sabe? Tanto conhecimento de manusear, de estimular, como conhecimento teórico. Eu não paguei um tostão a nenhuma dessas instituições, tá? Por incrível que pareça, funciona muito legal isso aqui no Brasil. E assim, nossa, quem mora em Brasília e tem a oportunidade de ser atendido no Sara Kubitschek é também uma pessoa muito abençoada, porque é tudo de primeiro mundo. De Brasília, como eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, eu fui encaminhada ao Bruno receber o atendimento no Sara Kubitschek de Belo Horizonte. E por ser mais perto, por ser no meu próprio estado e tal, e aí nós fomos também algumas vezes no Sara de BH. E em Belo Horizonte também eu conheci um anjo de guarda, um médico que eu tenho muita gratidão, o Dr. César. Ele trabalha no Hospital Ortopédico e no Hospital da Baleia, mas eu tive a oportunidade de fazer o tratamento do Bruninho com ele no Hospital Ortopédico. Também foram várias e várias e várias viagens, porque foram muitas cirurgias que o Bruno fez. O Bruno fez de 5 a 6 cirurgias em Belo Horizonte, assim, um período de 2 a 3 anos. Então, gente, vocês estão vendo como que vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem? Como que cria uma rotina? É muito difícil. Você se apegar, lógico que tinha rotina, horário de almoçar, horário de acordar, horário de dormir. Mas esse período foi muito difícil de estabelecer uma rotina. Porque em menos de 5 anos, viajei para todos esses lugares e não era uma vez ao ano. Era assim, a cada 2 meses era um atendimento num lugar diferente. Então eu me ausentei praticamente da minha vida, da minha casa, do meu casamento, da criação do Pedro, de tudo isso nesse período. Porque a mesma hora que eu estava dentro de casa, eu já estava arrumando mala e estava no mercado comprando potes e potes de papinha da Nestlé, que era o alimento do Bruno, era o almoço e a jantinha do Bruno, entendeu? Porque a gente vivia na estrada, vivia em lugares diferentes, que não tinha nem como eu estar fazendo a alimentaçãozinha dele, como era feita em casa. E aí isso foram indo, foram se passando os anos, e aí quando o Bruno estava por volta de 6 para 7 anos, eu já tinha bastante conhecimento, eu já sabia lidar, né, com o Bruno, eu já estava conseguindo esse processo de administrar o Pedro, escola e as fisioterapias, o que eu queria para o Bruno, o que eu não queria para o Bruno como tratamento.
E nesse período, eis que eu me fico grávida de novo do meu caçulinha, o Vitor. E aí mudou tudo de novo, gente. Muda-se toda a rotina, porque eu quando fico grávida, eu não sei vocês, eu passo muito mal, mas muito mal, assim. Os meus primeiros 3 meses de gravidez eu não existo, gente. É banheiro e só vômito, vômito, vômito e mais nada. E eu passo muito mal. Só a partir do 4º mês em diante que eu começo a me reestruturar e voltar ao meu eixo. E aí fiquei grávida do Vitor, e aí chama empregada, contrata uma ajudante, porque eu não, né, já estava ficando inválida, lá, passando muito mal. E vamos arrumar uma nova rotina na casa, que está chegando uma nova vida. E aí essa parte foi uma parte mais fácil, por quê? Porque eu já sabia lidar com o Bruno, eu já sabia lidar com o Pedro, e o Vitor veio para pôr todo mundo meio que na roda, entendeu? O Pedro teve que vir me ajudar a olhar o Vitor, porque até então ele não pôde viver isso com o Bruno, porque não podia pôr a mão no Bruno, nossa, vai quebrar. O menino vai ficar doente, o menino, nossa, era meio que uma paranoia, uma redoma. O primeiro ano de vida do Bruno, até eu resolver quebrar essa redoma e colocar o Bruno na roda, que ele não quebrava, que ele não era de louça, ele não era de vidro, que ele era um ser humano como qualquer outro ser humano. Então ele não precisava dessa bolha. Beleza, consegui quebrar a bolha com 1 aninho. E aí o Vitinho veio assim, movimentando e agitando tudo. O Bruno, que ficava lá no bercinho, veio pro chão para aprender a engatinhar junto com o Vitor. E aí a gente foi criando essa outra rotina com outro ser amado. Beleza, né? E aí o tempinho foi passando e eu mais ou menos meio que no automático. Por quê? Porque nesse período de vida, como a gente está falando do Bruno, do 0 ano do Bruno até os 12 anos, que foi o período que eu fiquei casada, né? Foram 12 anos. Eu não tinha muita vida, assim, porque a vida era cuidar desses atendimentos, dessas viagens, das crianças. Então, eu não tinha muito tempo de saber o que eu queria, quem eu era, quem eu deixava de ser, se eu tinha vontade, se eu não tinha vontade, se eu gostava do cabelo escuro, se eu gostava do cabelo louro. Não sobrava muito tempo para isso, sabe? É aí que eu digo que eu era meio que no automático. E isso sim era uma rotina que não me agradava. Uma rotina de não ter tempo, eu estar meio que anulada como um ser humano, entendeu? Eu era uma parte da engrenagem daquela casa. E uma parte importante que, se desse algum problema nessa parte da engrenagem, as coisas saíam um pouquinho do eixo. Não que essa parte era insubstituível, mas se não tivesse em sintonia, as coisas saíam do eixo. Então, eu vivia meio que no automático. Eu estava acostumada assim. Então, eu não trabalhava fora. Eu acordava, sabia que eu tinha que levar o Pedro Henrique para a escola e buscar da escola. Nessa época, eu já estava dirigindo, né? Depois que o Bruno fez 5 aninhos, eu já dirigia. E levar Bruno para fisioterapia, Bruno para fono, Bruno para ecoterapia, fazer mercado, ver lá o que a minha ajudante precisava. Então, a minha rotina era essa. Era uma rotina 100% mãe, 100% lar. E aí, quando o Vitor fez 5, o Bruno 12, Pedro 19, Pedro 17, acabou vindo o que a gente nunca, né, quer, mas acabou acontecendo a minha separação. E aí esse processo da separação foi muito difícil, porque foi um momento de muito susto, medo. E eu vi que eu não tinha mais rotina. Tinha mudado tudo, entendeu? O provedor não estava mais dentro de casa. Quem eu sabia que eu podia gritar se as coisas apertassem. E eu me vi sozinha, de repente, dentro de uma casa, com esses 3 meninos. Cada um numa fase, né? Um adolescente com 17, o outro lá com 12, uma criança de 5, que ainda exige muito da gente, uma criança de 5 anos. E eu fiquei perdida, gente. Assim, tive o meu momento do luto, o meu momento da dor e o meu momento do surto. Porque o meu momento
momento do surto. Eu falo que foi uma reviravolta, assim, na minha vida. A Pete, vocês vão ouvir muito falar nesse nome, tá, gente? Pete é a minha tia, tá? E é o meu terceiro e quarto braço, minha terceira e quarta perna e o meu segundo cérebro. A gente meio que se funde uma na outra quando se diz Bruno, entendeu? Quando fala esse nome ecoa assim, as duas. E a Pete veio morar comigo quando eu me separei. E eu não sabia o que ia acontecer, né? Assim, nosso Deus, nunca tinha trabalhado, gente. Ficava lá de bonita assim, né? Mas fui apresentada ao mundo real. E quando eu falei que foi o meu momento do surto, por quê? Esse meu primeiro ano de separada, eu fui trabalhar pela primeira vez, assim, né? Depois de muitos e muitos anos sem trabalhar, eu fui trabalhar na Oi. Gente, fiquei 1 ano fora. Aí quem tinha rotina era eu. Vocês estão vendo? Eu não consigo, gente, criar a tal da rotina. Vira e mexe, eu tô caindo na estrada, entendeu? Ou caindo na estrada pra ver menino, ou caindo na estrada pra trabalhar. Mas voltando aqui agora a sério, eu fui trabalhar pela Oi e eu viajava. Eu saía de casa na segunda-feira de manhã e chegava em casa na sexta-feira às 5 horas da tarde. Daí eu ficava em casa. Sexta de 5 da tarde até na segunda-feira de manhã, pé na estrada de novo. E foi um momento de crescimento. E todo crescimento, ele é bom, que ele traz as coisas bacanas do crescimento, mas todo crescimento também traz dor, gera dor. E aí eu me vi tendo que sair da minha zona de conforto, porque eu me vi sem os meus filhos, aprendendo a conviver comigo, à noite no quarto de hotel, durante o dia num vucu-vucu, era cliente atrás de cliente, atendendo, né, visitando clientes, todos os dias eu tinha lá uma rotina de 8 da manhã até as 5 da tarde, com os clientes que eu iria visitar, tinha todo aquele roteiro, toda aquela rotina, mas à noite era eu sozinha num quarto de hotel. E eu aprendi a dormir comigo quase 365 noites, eu e eu. Gente, isso foi tão doído. Esse processo de eu me redescobrir, de eu pegar as rédeas da minha vida de novo, de eu me reencontrar, de eu achar um novo lugar para mim na sociedade, porque eu teria que estar me reinventando novamente. Eu tinha que me tornar uma profissional, eu tinha que ser naquele momento eu a provedora da minha casa, eu tinha que cuidar dos meus filhos e eu me via conseguindo o trabalho, conseguindo o dinheiro, só que eu me via cada vez mais distante dos meus filhos, mais distante da rotina dos meus filhos. Eu não sabia o que acontecia. E isso, mais no finalzinho, começou a me incomodar, que eu tinha que... Pete, que dia que vai ser isso da escola do Vitor, para eu saber, para eu poder estar... E aí foi a hora que eu dei um basta na Oi, que foi esse período de 1 ano, que eu me conheci, que se eu não tivesse fora, se eu não tivesse saído ali daquele olho do furacão, que foram 12 anos, 24 horas desses 12 anos em dedicação 100% aos meninos, em 100% a uma casa, a um casamento, e aí eu pude me dedicar um pouco dessa atenção para mim, me redescobrir, me refazer o que eu quero. E aí eu já não queria mais estar ausente da minha casa e eu decidi voltar e criar uma nova rotina com os meus filhos. E estabelecer que nessa rotina eu trabalharia em Juiz de Fora, de 8 da manhã às 5 da tarde, e que eu queria estar com os meus filhos no horário do almoço, que eu queria ver lição de casa. E aí juntos nós fomos desenhando e construindo. Nesse período também eu consegui, eu morava na casa da minha ex-sogra, num prédio, que morava toda a família, o meu apartamento era ali. Eu consegui crescer
saí dali, onde eu fui sempre muito bem acolhida, fui feliz, mas eu consegui caminhar com as minhas perninhas, alugar o meu apartamento, o meu cantinho, arrumar do jeito que eu queria com os meus filhos, e juntos nós fomos criando uma rotina, tá? Temos essa rotina até hoje, que é muito bacana, a rotina do o Bruno, né, quando ele acorda, ele toma os remedinhos, ele toma o café da manhã, e aí eu ou o cuidador, ou a Pete, um de nós três, esperamos um pouquinho, levamos ele ao banheiro, depois ele vai passear, né, um pouquinho ali na porta da minha casa, onde eu moro tem uma praça, então ele vai na pracinha tomar sol, depois ele volta, ele almoça, ele assiste televisão, ele vai para a rede, depois volta para o quarto dele só à noite. Então, ele tem toda essa rotina, ele tem a rotina dos atendimentos, né, de físio, de fono, só que aí vai entrar uma nova rotina, que é a pandemia, que teve que mudar tudo de novo, e a gente teve que se readaptar à pandemia com mais uma nova rotina. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Peraí, gente, só um pouquinho, meus amores. Então, a gente falou sobre a reestruturação da casa nova, do novo trabalho, né, desse processo de crescimento, de redescobrir. E aí, quando a gente achava que estava tudo tranquilo, veio pandemia. E pandemia mudou tudo de novo, porque me tirou da rua, do trabalho, e me colocou em trabalho em casa com home office. Gente, não é brinquedo, tá? O tal do home office. Amo o meu trabalho, amo o que eu faço, adoro a empresa que eu trabalho, os meus superiores, e adoro o meu espaço físico do meu trabalho, o meu cantinho. Eu falo a minha mesinha autista, que eu tenho o meu momento ali, eu e eu, entendeu? E dentro de casa não dá muito pra ter isso, né, gente? Porque como que você põe um adolescente pra fazer aula online? É um estresse a manhã inteira, né? Porque você vai lá no quarto pra ver se tá na aula ou se tá no celular. Mas geralmente tá na aula. E aí você tem que parar uma coisa pra ir fazer o almoço. E aí o Bruno perdeu a rotina da fisioterapia, da fono, do acompanhamento domiciliar que ele tem em casa, do plano de saúde dele, que tinha uma rotina, né, do enfermeiro que ia, e ele já estava acostumado a tudo isso, e novamente tivemos que criar uma rotina de pandemia. Enfim, só um pouquinho, gente, já tem quanto tempo, Florzinha? A gente tem 15 minutos. 15 minutos? Olha! Achei que a gente tivesse falado tanto tempo, gente, já fui falando tanta coisa. Então, assim, enfim, o que eu quero trazer com esse tema, a rotina? Que, vou voltar a falar isso de novo, tá, gente? Eu, Daniela, tá? Eu, Dani, penso dessa forma. Cada um tem o direito de pensar da forma que achar conveniente. Rotina é uma coisa importante, sim. Mas não aquela rotina que a gente se agarra a ela e assim... eu não posso fazer isso agora porque agora não é hora de eu fazer isso, agora é hora de eu fazer aquilo outro. Isso acaba impedindo a gente de crescer. Sair um pouco da rotina, mudar um pouco a rotina, é sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto não é fácil, mas não é nada fácil sair da zona de conforto. A zona de conforto, como diz, é confortável, é tranquilo, é cômodo, né? Eu, nesse meu processo, né, depois que eu me tornei mãe do Pedro, do Bruno, do Vitor, eu tive que sair muitas vezes da minha zona de conforto. E nem todas as vezes foi fácil. Para dizer a verdade, a maioria das vezes, sair da zona de conforto é muito difícil, né? Você ter coragem de criar uma nova rotina. Eu tive que me recriar, gente, assim, muitas vezes. E sei que ainda vou ter que me recriar mais vezes ainda, muitas e muitas e muitas e muitas outras vezes. Mas se eu tiver ali parada, né, é igual essa live que a gente está fazendo. Eu tive que me recriar. Eu tive que criar coragem
de sair da minha rotina de domingo à noite. Qual seria a minha rotina agora de domingo à noite, tá? Qual é a minha rotina enquanto eu não estou aqui falando com vocês? Eu estaria agora preparando a jantinha do Bruno, para o Bruno jantar. Depois iria trocar o Bruno, preparar o jantarzinho do Vitor, para ele também estar jantando. Essa é a minha rotina de domingo. Depois eu iria ler um pouquinho para eu deitar e dormir por volta de umas 10h30, 11 horas, que amanhã é segunda-feira, feriado, uhul, 7 de setembro. Não tenho que levantar cedo, então, mas se não fosse 7 de setembro, eu teria que acordar cedo para pôr Vitor para fazer aula e para cuidar das minhas funções de casa e do trabalho. Então, eu saí da minha rotina de domingo. A cada 15 dias, eu resolvi criar uma coisa nova dentro da minha rotina. Eu não tô querendo dizer aqui, gente, que é pra gente quebrar todas as rotinas, que rotina é chato, que quem tá na rotina tá acomodado. Não é isso que eu tô querendo dizer. Rotina é importante, é sim. Tanto é, eu tenho um adolescente, o Vitor, ele tem 16 anos. Ele tem um horário para dormir. De domingo a quinta-feira, né, o horário do Vitor dormir é 11 horas da noite. Porque ele tem que ter uma noite de sono tranquila para ele acordar no outro dia para ele ir para a escola. O Bruno tem rotina de dormir 8h30, 9 horas da noite. Boa noite, Cinderelo. Ele vai dormir. Entendeu? Eu tenho meu horário de dormir, eu tenho meu horário de fazer as coisas. Isso é importante, porque ninguém, pelo menos eu, não consigo me ver sem ter a hora de acordar, sem ter a hora de almoçar. O que eu quero dizer que eu tento fazer para aprender, para crescer, é colocar coisas novas e diferentes na minha rotina. Entendeu? Porque aí eu estou me desafiando como mãe, como ser humano, como mulher, como filha, a sair da minha zona de conforto. E estar aqui hoje com vocês é ótimo, eu estou amando, mas esse processo todo mudou a minha rotina. Porque hoje, depois do almoço, que era a hora que eu ia tirar um cochilinho, eu não fui tirar o meu cochilinho. Eu fui pegar o papelzinho e a caneta e fazer o roteiro para a gente estar aqui conversando. Isso é o quê? Eu saí da minha zona de conforto, né? E tá aqui, colocando a minha cara. É estar aberta a novos projetos, a novos sonhos, a estar aberta para a vida. E tentando, eu estou tentando buscar uma palavra aqui na minha cabeça, mas eu não estou conseguindo. Buscar coisas novas e tentar adaptar essas coisas novas, essas coisas diferentes no nosso dia a dia, porque isso enriquece. Olha, antes da pandemia, eu estava numa reunião no meu trabalho uma vez, com um grupo muito legal de uma consultoria que vem de fora e presta essa consultoria na empresa que eu trabalho. Eles chamam Forgi, essa empresa é do Sul. E eles são assim, nossa, tem uma visão super bacana. E sempre que eles estão aqui em Juiz de Fora prestando consultoria para a empresa que eu trabalho, que é a Unimed Juiz de Fora, sempre tem uma palestra, tem uma coisa nova pra gente, um novo conhecimento. E aí, num desses bate-papos, era um grupo pequeno, de umas 20 pessoas em círculo, e aí foi fazendo perguntas e tal, e aí perguntou o que a gente podia estar fazendo de diferente. E aí a resposta que eu dei, que o pessoal achou bacana, foi o seguinte: eu vou para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu vou todos os dias a pé. Eu tenho o privilégio de morar perto da empresa que eu trabalho, então eu não preciso de ônibus. Em 15 minutos da minha casa eu chego no meu trabalho. E eu tenho várias opções de caminhos, várias ruas que eu posso descer para chegar lá no meu local de trabalho. E aí eu me vi que todos os dias eu estava indo pela mesma rua, tanto pela ida e pela volta. E aí um dia eu falei, para tudo,
tenho que enganar o meu cérebro. O meu cérebro, ele tá ficando acostumado com esse caminho. Eu tenho várias opções de trajetos que vão me levar, de caminhos que vão me levar pro meu emprego, né? Pro meu destino. E aí eu comecei a cada 2 dias, gente, trocar a rua na hora da ida e trocar a rua na hora da volta. Gente, isso fez uma diferença tão grande. Parece um exemplo idiota. Mas cada dia que eu trocava a rua, isso me gerava o quê? Uma curiosidade. Será que eu vou gastar o mesmo tempo? Será que vai diminuir o tempo? E nisso eu estava estimulando o meu cérebro a, dentro da minha rotina, fazer diferente. Chegar onde eu queria. Eu acho que eu consegui chegar. Que dentro da nossa rotina a gente pode fazer diferente. Sem sair da rotina. Sem quebrar a rotina. Com pequenas atitudes, com pequenas coisas, como trocar o caminho. E era muito engraçado, que aí eu falo assim, não, foi nessa que eu vim? Não, foi naquela. E aí eu mesma me peguei questionando uma coisa boba, gente, um caminho, uma rua. Mas eu joguei o quê? Uma energia diferente na minha cabeça, entendeu? A rotina era a mesma, eu estava indo para o meu trabalho, no mesmo horário, nos mesmos dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, e estava voltando do meu trabalho às 5 horas da tarde para casa, a rotina estava ali, mas eu escolhi caminhos diferentes. Então a gente pode fazer a nossa rotina se tornar mais leve, se tornar mais pesada, se tornar mais alegre, se tornar menos alegre. Isso tudo depende só da gente. É importante a rotina? É, mas a gente nunca pode se prender. A gente que eu falo, gente, sou eu, tá? Então eu vou começar a trocar a gente por eu. Eu não posso me prender a não mudar, a ser todos os dias a mesma Daniela, entendeu? Eu tenho que estar fazendo alguma coisa diferente, eu tenho que estar me estimulando, eu tenho que estar buscando isso, eu tenho que buscar sair da minha zona de conforto. Para quê? Para eu aprender uma coisa nova. E para eu ver, de repente, o novo que eu possa aprender, ele pode não ser tão útil como o antigo. E eu me ver me retornando ao antigo. Porque o novo não foi legal. Mas eu tive a opção de escolha dessa diferença. Entendeu? Então, tem coisas que não mudam. Porque, igual o Vitor deve estar vendo isso aí, ele vai querer mudar a rotina dele de dormir às 11 horas da noite. Tem rotinas que não mudam, que não são negociáveis, mas tem rotinas que são negociáveis, sim, que podem mudar, porque a gente está crescendo, né? Então, assim, eu acho que esse tema era mais ou menos isso que eu queria falar. Acho que hoje eu falei mais rápido, eu não sei, o tempo, como que a gente tá, Florzinha? A gente tem uns 5 minutinhos. Então, antes da gente estar finalizando, para entrar, né, em alguma pergunta, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, da gente abrir para esse momento, eu queria finalizar. Eu gosto muito de frasezinha, tá, gente? Se vocês tiverem frasezinhas legais, podem me mandar. Adoro uma frase. Eu queria terminar com uma frase que eu coloquei aqui, ó. Quando nos acomodamos à rotina da vida, perdemos pouco a pouco o pulso de nós mesmos, deixando o nosso processo de crescimento à mercê das influências e das circunstâncias externas. Então, a gente não pode acomodar a gente na rotina. A gente tem que estar com a rédea do nosso crescimento, com a rédea da nossa vida nas mãos. Lógico, precisamos ter um plano, né? De início, meio e fim, porque senão vira bagunça, as coisas. Eu não gosto de bagunça, a minha vida não é bagunçada, a minha vida não é desordenada, eu tenho a minha rotina, mas eu sou flexível à rotina, flexível à vida. Sempre o novo é bem-vindo na minha vida, porque é através do novo que eu vou poder crescer, que eu vou poder estar conhecendo, tá? E aí eu pensei também, antes da gente entrar nas perguntas, um tema que eu achei que, assim, interessante. Espero que vocês gostem pra gente estar fazendo daqui 15 dias a nossa próxima live, que é ser mãe de uma criança especial e ser mulher ao mesmo tempo. Isso é possível? Será que é possível, gente? A gente ser mãe
independente de ser mãe especial ou mãe de uma criança, entre aspas, normal, ser mulher, trabalhar fora, isso tudo é possível. Eu achei que um tema legal para a gente estar levantando, né? Essa bandeira que antes da gente ser qualquer outra coisa, nós somos mulheres, somos seres humanos com a nossa individualidade. Então eu achei um tema interessante para estar trazendo para a próxima semana, né? Para a próxima live, daqui 15 dias. Espero que vocês gostem. E espero também que eu possa ter contribuído hoje de alguma forma, que assim, que de tudo isso que eu falei, se pelo menos 1% ou 0,5% serviu para alguém, já vai me fazer feliz, já vai estar fazendo a diferença na minha vida, vai estar me mostrando que valeu a pena eu mudar minha rotina de domingo e estar aqui colocando a minha cara a tapa para vocês, entendeu? E estar falando isso tudo. E espero que realmente esteja sendo útil, esteja sendo de proveito para cada um de vocês, como está sendo para mim. Tem sido muito bom eu colocar isso para fora. Eu não imaginava que ia ser tão bacana colocar isso para fora. Eu sinto que eu vou esvaziando um saco assim dentro de mim, sabe? Para poder vir novas experiências, novas histórias para estar aqui partilhando com vocês. E, nossa, está sendo muito, para mim, está sendo muito especial e sim, simplesmente formidável. Espero que vocês possam estar gostando, possam estar dando sugestões. E também, se não estiverem gostando, estou abertas a críticas, desde que sejam saudáveis, né? Estou aqui para ouvir, né? Tanto um parabéns, que legal, ou também para ouvir, poxa, não gostei, achei que você foi repetitiva, que você pode mudar a sua forma de falar. E se eu achar que isso realmente vai ser útil para mim, eu vou ouvir e vou mudar com certeza, tá? E aí agora é isso. Tô aqui, se alguém quiser falar comigo, tô aqui para falar com quem quiser conversar comigo. Tia, a gente tem pouquinhos minutos. Vai fechar daqui a pouco, ele cai sozinho. Mas Jaciara falou que Bruno é um herói, só foi possível pelo carinho, dedicação e persistência. Seu carinho foi fundamental. Obrigada, Jace. A Pete falou que o Bruno hoje vai dormir mais tarde, porque ele tá vendo a live. Ai, saiu da rotina, Bruno! Ai, ai, ai! Mas hoje vale. E falou que não podemos esquecer dos primeiros passos que o Bruno deu. Ele caminhou com as próprias perninhas pela casa da vovó Isabel, com ajuda, claro. Ai, é isso, eu acho que você foi super família, bem. Né? Tanto a minha família, gente, assim, os meus pais, a minha irmã, os meus sobrinhos, os meus filhos, a Pete, que é o meu anjo de guarda, né? O Fabiano, meu namorado, que me ajuda muito também com o Bruno, né? Meu parceiro, tá ali comigo sempre me apoiando e me ajudando, as minhas amigas, né? E a família paterna né, dos meus filhos, os avós, os tios, o próprio pai. Então, assim, eu só tenho que agradecer a todos, porque se fosse eu, Dani, sozinha, não estaria aqui não, tá, gente? Se não fosse cada bracinho, assim, cada tentáculo do povo, sabe? Eu não ia estar aqui, não. Mas algum, meu amor, que tem pra gente falar. É isso, amor. Tia Dila mandou um beijo, Beijo, Raquel. tia. Beijo, Kel. A Jaciara falou, nunca vou esquecer do dia que você me disse que o Bruno veio para te fazer uma pessoa melhor. Ele é o grande responsável por você ser essa pessoa maravilhosa. Amo vocês. Com certeza, com certeza. O Bruno me ensinou a ver a vida sobre um outro olhar. Um olhar da distância que eu vou à luta, que queremos ser felizes. E isso ele me tirou muito da minha zona de conforto. De orgulho, de tudo isso. É isso, amor. É isso? Um minutinho. Beijos, muito obrigada. Até daqui 15 dias.